Oi, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Juliana Leite, muito prazer. Se você ainda não conhece o canal, já se inscrevam e ative o sininho para receber notificações de quando eu postar vídeos. E aproveita e curta o vídeo, é rapidinho, ok? Bora pro vídeo? Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre a história de vida de Alzheimer, contando um pouco da vida dele. E no vídeo de hoje eu quero trazer dois personagens muito importantes para a vida de Alois Alzheimer, August e Johann, que foram os dois pacientes que ele atendeu com essa enfermidade. Primeiramente, vamos falar de August Deter. Primeiro, vamos saber como que pronuncia esse nome, que eu acho que tá estranho. August Deter. Tá, a gente viu que não é Deter, né? Enfim, a senhora August nasceu no dia 16 de maio de 1850 na Alemanha. Ela foi descrita como uma pessoa feliz e educada. Em março de 1901, ela vivia com seu marido e filha quando começou a apresentar alguns sintomas. Quais foram eles? Ciúme do marido sem motivo aparente, ela desconfiava de tudo e de todos, ela estava inquieta, andava de um lugar para o outro, ela não encontrava os objetos, esquecia das coisas, ela tremia, e isso só foi piorando. Dia 25 de novembro de 1901, ela foi internada no asilo municipal para doentes mentais epiléticos em Frankfurt. Lá, Alois Alzheimer trabalhava desde 1888. Vale lembrar que Alois Alzheimer, ele acreditava que assim como existem doenças no corpo, também existem doenças no cérebro, e ele precisava encontrar algum caso para provar isso. E quando ele viu August, ele sabia que esse seria o caso. Ele ficou impressionado porque ela apresentava sintomas de demência, mas ela era muito jovem. Ela começou a apresentar os sintomas com 50 anos. Ela foi internada com 51. E geralmente quem apresenta demência é a partir dos 70 anos. Então aquilo impressionou ele loucamente e ele queria estudar ela. Ele fez várias entrevistas com ela, várias perguntas. Às vezes ela conseguia responder, às vezes não. Ele pedia para ela escrever e ela não conseguia. Ele ficou impressionado que uma mulher tão jovem, não conseguia escrever o seu nome, não conseguia lembrar o seu nome. Ele perguntava as coisas para ela, às vezes ela ficava confusa, às vezes ela respondia, e quando ela não conseguia responder, ela ficava muito triste. Várias vezes ela falava que eu me perdi de mim mesma. Ela tentava responder e não conseguia, ela não encontrava as palavras certas para responder a pergunta. Mais ou menos uma semana depois do internamento, ela se tornou uma pessoa hostil, ela agredia e gritava com todos, médicos e pacientes. Aí ela ia para um isolamento e voltava cada vez pior. 3 anos depois, no final de 1904, ela já não gritava mais, ficava em posição fetal e tinha incontinência urinária e fecal. Ou seja, ela não tinha mais o controle sobre ela. No final de 1905, ela apresentava úlcera na região sacra, tinha muita febre e pneumonia. Logo mais, dia 8 de abril de 1906, numa manhã de domingo, ela falece. Quando ela faleceu, Alois Alzheimer já não estava mais trabalhando ali no asilo. Desde 1903, ele tinha se mudado para Munique, juntamente com seu amigo Emil Kraepelin, para trabalhar na Clínica Real de Psiquiatria em Munique. Mesmo distante, ele acompanhava o caso da August, porque ele era muito impressionado com isso. E quando ela faleceu, ele pediu autorização da família para que ele pudesse estudar ela. E Emil Scioli envia o cérebro e os documentos de August. O Emil Scioli, ele era o diretor do asilo municipal e envia os documentos para Alzheimer em Munique. Nesse mesmo ano, em 1906, Alzheimer estuda esse caso, estuda o cérebro de August e encontra dois tipos de depósitos cerebrais. Ele encontra placas, depósito extracelular, e encontra emaranhados neurofibrilares intracelulares.
No próximo vídeo, quando a gente vai falar só sobre a enfermidade de Alzheimer, aí eu vou detalhar mais o que são esses depósitos. Mas só para vocês entenderem. Ele encontrou esses dois tipos de depósito no tecido cerebral da August. Nesse mesmo ano, em 1906, teve a 37ª Jornada de Psiquiatras do Sudeste da Alemanha. Então, ele foi apresentar esse caso, com o nome Uma Doença Particular do Córtex Cerebral, falando sobre o caso de August. Lá ele discursou por horas e horas e no final da sua apresentação ninguém quis saber, ignoraram ele, ninguém quis fazer alguma pergunta e isso deixou ele muito chateado, porque ele gostava de conversar sobre o assunto, queria explicar mais, sabe, discursar, mas ninguém quis saber e ele ficou muito chateado. No ano seguinte, 1907, ele faz uma publicação, ele publica a sua apresentação em forma de artigo. E lá ele fala todo o caso da August e fala que ela apresentava todos os sintomas de uma demência, ou seja, problemas na memória, problemas na linguagem, problemas psicológicos, de desorientação e alucinações. Vale lembrar que se August fosse viva hoje, fosse diagnosticada com a doença de Alzheimer, seria do tipo de início precoce, ou seja, muito raro, menos de 10% dos casos apresentam Alzheimer de início precoce. Geralmente é depois dos 65 anos de idade. Depois da sua publicação, Alzheimer pediu para que seus amigos procurassem casos parecidos. E seu amigo Gaetano Perucini encontrou um caso ali no mesmo ano, em 1907, o caso B.A. Esse é considerado o segundo caso descrito de Alzheimer. Nesse mesmo ano, ingressou ali na Clínica Real de Psiquiatria em Munique o paciente Johann F. E esse paciente foi atendido por Alzheimer. Johann, primeiro vamos saber como que pronuncia. Johann Feigl. Johann Feigl. Johann Feigl. Johann Feigl. Johann Feigl. Johann. Claro que é Johann. Vocês que assistiram Dark, não tem Jonas? Vocês assistiram legendado ou dublado? Jonas, Jonas. Na lógica seria Johann. Eu sempre perco o foco. A gente estava falando sobre o paciente Johann que ingressou ali em 1907 na clínica. Johann foi o segundo paciente atendido por Alzheimer, mas não é o segundo paciente descrito com a enfermidade de Alzheimer. Entenderam, né? O Johann nasceu no dia 8 de março de 1853 e começou a apresentar os sintomas em 1907, 6 meses antes de ser internado. No dia 12 de novembro, ele foi internado ali na Clínica Real de Psiquiatria. Ele apresentava perda de memória, dificuldade de realizar tarefas do cotidiano e também não conseguia mais encontrar o caminho para casa. Ele ficava desorientado. Dia 3 de novembro de 1910, ele falece por pneumonia. Recentemente, cientistas investigaram a árvore genealógica de Johann e encontraram que havia muitas pessoas na família dele que tinham problemas mentais. Por exemplo, o bisavô e a irmã morreram por insanidade. Existem vários casos de suicídio na família e o seu irmão morreu por uma enfermidade mental. Já na família de August não tinha nenhum histórico de enfermidade mental. No estudo do tecido cerebral de Johann foi encontrado apenas placas. No de August foi encontrado placas e emaranhados. Um pouco antes de Johann falecer, em 1910, Emil Kraepelin publicou um livro, Psiquiatria Clínica, onde ele falava sobre a doença de Alzheimer e nomeava essa enfermidade com o nome do seu colega. Em 1911, Alois Alzheimer faz uma publicação falando sobre o caso de August e fala também sobre o caso de Johann. Lá ele descreve os casos, tem vários desenhos e explica sobre a enfermidade de Alzheimer e fala doença de Alzheimer. Pela primeira vez ele fala sobre a enfermidade usando o nome que o seu amigo havia dado em sua homenagem. E é isso, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, me seguir nas redes sociais. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.